Alô, som. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Nesta noite, sejam todos muito bem-vindos em nosso meio. Também uma boa noite para todos os irmãos que nos acompanham pela live. Nós estamos nesta noite para cultuar ao Rei da Glória, o Senhor Jesus, aqui na IB Bagé. E eu quero convidar você, nesta noite, para você, junto comigo, lermos a palavra de Deus. Vamos ler aqui em Gálatas. Vamos estar lendo em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Na versão NVI, vou estar lendo, vai passar aqui no telão também para os irmãos acompanharem. Gálatas, capítulo 1 e o verso 6 nesta noite. A palavra de Deus diz assim no verso 6 do capítulo 1 de Gálatas: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rápido ou tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um outro evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, ou em outras traduções, anátema. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, rapidamente, este texto aqui em Gálatas, em que nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo falando sobre que não há um outro evangelho, e se há um outro evangelho que estão pregando entre as pessoas, entre os Gálatas, este evangelho deve ser como maldito, como anátema, ou seja, que não tem verdade nele, ele é um falso evangelho. E ele está dizendo o seguinte: vocês têm que observar o que já é pregado a vocês, vocês têm que olhar para a palavra, vocês têm que olhar para aquilo que há realmente ensinamento. E o que esta palavra tem a ver conosco neste culto de celebração? Muitas vezes a gente sabe disso, não é uma pequena verdade, ou não é, quem sabe, uma novidade chegando até nós, mas a grande maioria sabe que hoje nós encontramos muitos atos e até mesmo religiosos, onde falam sobre algo que parece ser bom, algo que pode ser até confortável, mas falta o evangelho. Meus irmãos, meus amigos, se faltar o evangelho, falta tudo. As boas novas de Cristo, ela nos fala sobre a esperança num reino eterno, nos fala sobre o Cristo que veio a este mundo, pagou um alto preço por todos nós, e que nos dá um sentido da vida, o sentido verdadeiro, a salvação, a vida eterna, a promessa que Ele retornaria. Este evangelho da graça, ele é maravilhoso, mas quando nós falamos sobre algo que não tem a ver com este verdadeiro evangelho, ele é um falso evangelho, onde não há arrependimento, onde não se fala sobre perdão de pecados. Mas nessa noite, nós com os nossos corações, que nós temos o desejo de agradar a Deus, nós precisamos olhar para o evangelho, aquele que nos confronta todo dia, aquele que fala para cada um de nós: olha, você é pecador, mas existe uma esperança, existe Cristo, existe o evangelho eterno, e este evangelho é na pessoa de Cristo. Paulo estava dizendo: não olhe para o falso evangelho, olhe para o Salvador Jesus. Então ele está encerrando aqui no versículo 10 dizendo: por acaso eu busco uma aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O maior privilégio para todos nós é ser servo do Senhor Jesus. Então, se somos servos de Cristo, nós queremos agradar o nosso mestre. E eu quero te convidar nesta noite para que você venha agradar o mestre. Como? Com seu coração nesta noite ansioso, desejoso de dizer: Senhor, eis-me aqui,
eu quero te adorar, eu quero te servir. Então, se você chegou aqui nesta noite, quem sabe até mesmo aflito, mas neste culto inicial, neste momento inicial, eu quero dizer: olhe para o verdadeiro evangelho, olhe para Cristo, queira ser um servo de Cristo. Eu tenho certeza que há sentido maravilhoso nesta noite através dessas palavras, para que nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos juntos, nós vamos adorar ao Senhor Jesus através dos louvores, exaltar este que é o verdadeiro evangelho. E neste momento eu quero te convidar para juntos em oração, nós vamos orar ao Senhor por este culto. Senhor maravilhoso, nós estamos aqui diante de Ti, para te adorar, para te exaltar, para dizer que o Senhor é o verdadeiro evangelho. O Senhor é aquele que é o alfa e o ômega, diz na tua palavra, o princípio e o final, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós estamos diante do Todo-Poderoso e diante da tua presença, Senhor, nós queremos, como igreja, como filhos, como servos do Senhor, como o apóstolo Paulo falou, dizer que o Senhor é o centro deste culto, que o Senhor seja exaltado nesta noite, que o Senhor seja adorado, e que os nossos lábios possam proclamar as boas novas de salvação e dizer que Tu és Rei eternamente. Ó Deus, nos agracia com a Tua graça, nos agracia com as verdades eternas da Tua palavra nesta noite, nos agracia, Senhor, com as bênçãos divinais, e que nesta noite possamos sair daqui diferente de como entramos. Que o Senhor venha nos visitar, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe de tal forma que venhamos ser edificados, e que o Senhor receba a nossa adoração nesta noite. Nós, em nome de Jesus, repreendemos todo espírito que não provém do Senhor, tudo aquilo que nos afasta da Tua palavra, todo pensamento que não provém de Ti, e que pelo poder do Evangelho aqui dentro desta igreja, nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, e para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem em pé ainda, nós vamos louvar a Jesus. A primeira canção de adoração ao Senhor, ela fala sobre uma grande verdade, a verdade da cruz, a verdade em que Cristo pagou pelos nossos pecados, nos dando a salvação, e ela tem por título Quebrantado. Eu quero te convidar para que você olhe para Jesus nesta noite, e que juntos aqui nós possamos adorá-lo com toda a verdade, sem se preocupar com os problemas desta vida, com os problemas desta terra, mas que nós venhamos olhar para a salvação, a esperança, para a solução que é Jesus, e sermos gratos por tudo que Ele tem feito. Pode usar as suas palmas nesta noite. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vamos lá! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pelo amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Oh, 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 oh.
merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, que eu estava condenado, mas agora pela cruz fui reconciliado. Cantamos! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é este amor, impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Adore ao Senhor com as suas palmas, exalte a Ele, aleluia, Ele é digno, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele é a luz do mundo, Ele é aquele que veio à terra para que nós pudéssemos ver a sua beleza, exaltá-lo, conhecer mais da sua salvação, entendermos este real significado. Eu quero cantar junto com a igreja. Vamos cantar Vim para Adorar-te, de todo o seu coração nesta noite. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer: és totalmente amável, totalmente digno. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. É totalmente amável, totalmente digno e tão maravilhoso para mim.
humilde vieste, a terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te. Eu vim para adorar-te e vim para prostrar-me. Eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável e totalmente digno e tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno e tão maravilhoso para mim. Mais uma vez. Vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus, Totalmente. és totalmente amável, Tu és digno, totalmente digno e tão maravilhoso para mim. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite, porque Tu és digno e está aqui em nosso meio. Não haveria sentido de estarmos aqui se o Senhor não vencesse a morte por nós. Não haveria sentido de estar aqui se o Senhor não estivesse vivo e reinando pelos séculos dos séculos. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo grande amor. Ó Deus, nós te louvamos porque Tu és digno desta canção. Tu és o Senhor. Nós te louvamos nesta noite, Senhor. Recebe a nossa adoração. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do
amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, nós te adoramos, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Diga! Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Tu és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Somente as vozes. Santo, És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh Deus, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, nesta noite. Oh, louvado seja o Senhor. Tu és santo em nosso meio. Tu és o Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor para todo sempre. Nesta noite nós oramos pelo teu filho que estará ministrando a palavra. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor transmita a tua palavra aos nossos corações através da instrumentalidade do teu servo. Também abençoa as crianças que estarão na escolinha, que o Senhor derrame da tua graça sobre a vida das crianças e que nesta noite nós continuamos em adoração neste mesmo espírito e agora ouvindo mais da tua palavra. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graça e paz, saudamos todos então com a paz de Cristo. É uma alegria novamente estarmos juntos como igreja para engrandecer e agradecer tudo que Deus tem feito por nós. Amém? De imediato então vamos ler uma porção das Sagradas Escrituras
que está lá em 1 Pedro, no seu capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Como de costume, nós também acompanhamos aqui pelo telão. Amém? 1 Pedro, capítulo de número 1, dos versículos de número 1 ao versículo de número 12. Glória a Deus. Diz assim então: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam desta salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isto resultará em louvor, em glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Me perdi aqui. Para vocês, desculpa. Buscar descobrir a que tempo ou ocasião se revelaria o Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande e gloriosa posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora estas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado dos céus. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. É algo tão maravilhoso que até mesmo os anjos anseiam em observar. Glória a Deus. Aleluias. A igreja pode tomar assento, por gentileza. Meus irmãos, acabamos de ler aqui o princípio da carta de Pedro. E esta carta, ela foi endereçada, já nos diz aqui nos primeiros versículos, aqueles que viviam como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa população que estava vivendo como estrangeiro, provavelmente seja daqueles remanescentes lá da Babilônia, da famosa diáspora. Então estavam distante do seu país. Também provavelmente estavam junto com eles aqueles que estavam fugindo da perseguição de Roma. Lembram que Nero, ele, tomado de loucura, o imperador romano, ele bota fogo, queima Roma. E ele culpa os cristãos por esse incêndio. Então imagine,
essa população estava longe do seu país, essa população estava sendo difamada porque estava sendo acusada por um crime que ela não cometeu, estava sendo perseguida. Imagine, há relatos que na época de Nero, na época do incêndio, acabou a madeira em Roma, por tantos cristãos que estavam sendo crucificados, tantos irmãos que estavam sendo crucificados. Então essa população estava longe do seu país, vivendo de forma longe, né? Com outras culturas, sendo desprezados. Paulo tentou ir ao encontro desta população. Na sua segunda viagem, ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir até esta região. O Espírito Santo então conduz Paulo até Macedônia. E agora o apóstolo Pedro, ele escreve a esta população. Mesmo estando longe, mesmo estando vivendo de forma estrangeira, mesmo sendo peregrinos, esta mensagem de salvação, esta presença de Deus, esse presente de Deus, também chegou até aquela população. Esta mensagem não estava reclusa somente com os apóstolos, mas essa mensagem também está chegando nos confins da terra. Essa mensagem chegou até esta região, e por geração e geração tem chegado até nós. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero aqui trabalhar alguns tópicos, e o primeiro deles é falar sobre a fonte e a natureza desta salvação. Desde o princípio aqui, Pedro é bem claro que a fonte dessa salvação, ela provém de Jesus Cristo. Ela provém de Deus, não provém de nós. Não há nada que nós possamos realizar nesta terra para que possamos conquistar esta salvação. E esta mensagem aqui, ela é pregada rotineiramente aqui. Não é nada que nós possamos fazer para merecer essa salvação. Então a fonte dessa salvação provém de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. E qual é a natureza dessa salvação? É uma nova natureza. Jesus Cristo, ele nos regenerou. Lembra daquele episódio onde Nicodemos vai em encontro de Jesus Cristo? Nicodemos, um fariseu, era um dos principais do povo judeu, detentor do conhecimento das leis. Então ele começa a observar Jesus. Ele começa então a perceber que existiam muitas características do Messias que estava sendo profetizado na vida daquele homem. Então Nicodemos, então vai em busca, tentar mais ou menos identificar, será que esse cara realmente é o Messias? Será que esse homem que está vivendo aí com grandes multidões realmente é o Messias? Será que esse homem que está realizando vários milagres realmente é o Messias? E neste encontro, Jesus, como conhece os nossos corações, a palavra fala que ele sonda os nossos corações. De pronto ele diz para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Isso causa uma estranheza tão grande para Nicodemos, porque ele pergunta: mas como assim? Como que um homem velho pode voltar ao ventre da sua mãe e voltar a nascer? Jesus fala de novo: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quando Deus nos entrega esta salvação, é algo que nos regenera, nos dá uma nova natureza. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Nós somos novidade de vida. Aleluias. A fonte é o próprio Deus. E essa salvação gera em nós novidade de vida. Ela nos regenera. E também a natureza dessa salvação é algo vivo. Porque Cristo ressurgiu dos mortos.
Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios que se Cristo não tivesse ressurgido dos mortos, então voltamos a beber, voltamos a viver nossa vida de forma dissoluta, porque a nossa fé e a nossa pregação é vã. Mas Deus envia o seu Filho, e no terceiro dia, após a sua crucificação, Ele ressurge dos mortos. Então essa fé, essa natureza da salvação é algo que nos regenera através do sacrifício de Jesus Cristo, que é uma esperança viva. Aleluias. Falamos então aqui da fonte e da natureza desta salvação. Pedro também trabalha aqui no texto, no versículo de número 4, ele fala da recompensa desta salvação. Esta salvação é algo incorruptível, é algo imaculado, é algo imarcessível. Não há nada que existe nesta recompensa, nesta herança, que pode nos tirar desta salvação. É uma herança incorruptível, é algo que não apodrece, não se deteriora, é algo que vai durar para sempre, para a eternidade, para sempre. Esses dias eu estava lendo uma analogia do que é a eternidade. Eu achei interessante. Imagine um pequeno pássaro. E esse pequeno pássaro, ele vai dar 3 picadas no Monte Everest. 1000 anos depois, ele dá 3 picadas no Monte Everest. 1000 anos depois, ele dá 3 picadas no Monte Everest. E isso segue até o Monte Everest terminar. E novamente é colocado um novo Monte Everest. E aquele pássaro segue de novo, 3 picadinhas, 1000 anos depois. Esta é a eternidade. E este é o tempo que durará a nossa herança. É algo incorruptível. Ela não apodrece, não se deteriora. Até mesmo o Monte Everest vai terminar. Mas esta herança que está entregue por Deus como presente, como graça, isso não terá fim. Aleluias. É uma herança imaculada. Não existe nenhum tipo de sujeira, nenhum grão que possa imacular esta herança. Infelizmente, nós passamos por alguns momentos difíceis aqui na nossa terra, aqui na nossa cidade. Muitas das vezes nós passamos uma vida inteira para comprar uma casa, para construir uma casa. 40 anos, 50, 60 anos. E numa madrugada, isso se termina. Uma chuva de pedra, os nossos veículos são destruídos. Esta herança que Deus nos dá de presente, ela não termina. Ela não acaba. As coisas que nós construímos neste mundo acabam. Mas aquilo que está preparado por Deus não vai terminar. Não vai terminar. Não terá fim. É algo que é imarcessível. Ele é inalterável. Vai durar durante toda a eternidade. Toda a eternidade. É isso que Deus tem preparado para nós. Pedro, ele conhecia a realidade daquele povo. Pedro, ele podia iniciar a sua carta falando das dores daquele povo. Pedro poderia falar: calmem, Jesus está com vocês. Não, Pedro lembra aquele povo do presente de Deus. Ele começa numa doxologia, ele começa louvando a Deus e dizendo essas verdades. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E começa a lembrá-los desta herança incorruptível, imaculada, imarcessível. É isso que Deus estava preparando para aquele povo, está preparando para nós. Aleluias.
Pedro também fala, aqui no versículo de número 5, sobre a segurança da salvação. Esta garantia da salvação é dada pelo próprio Deus. É Deus que é a fonte da nossa salvação, é Deus que é a natureza dessa salvação. Ele nos dá uma recompensa que não vai terminar, e Ele garante esta salvação. A obra dele é perfeita, a obra dele é eficaz. Aleluias. Nos versículos de número 5 diz: porque sois guardados pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Essa segurança, ela é apropriada pela nossa fé em Jesus Cristo. Pelo poder de Deus e pela nossa fé em Jesus Cristo, essa salvação, ela está assegurada. Então, meus irmãos, não se preocupem. Será que eu vou perder minha salvação? Será que um dia eu vou ir para o mundão de novo? Não se preocupem. Deus está com você. Deus está guardando você. Pela fé que você tem em Jesus Cristo, Deus guarnece você. Em nome de Jesus. Aleluias. A salvação, a nossa salvação, ela foi preparada para nós por Cristo Jesus, por meio da sua obra expiatória. Esta é a segurança da nossa salvação, pela obra de Cristo naquela cruz. É uma obra completa, um sacrifício completo. Não há nada que nós podemos somar ou diminuir nesta obra. É uma obra completa. Nós nos seguramos, nós temos a certeza, a segurança da nossa salvação, porque Cristo morreu, mas ressurgiu dentre os mortos. Em nome de Jesus. Então quer dizer que nós já somos salvos? Sim, nós já somos salvos. Pela justificação nós somos salvos, porque não há mais condenação, não há mais nada que nos impeça de chegar até Deus, pela obra expiatória de Jesus Cristo. Mas pela santificação, ainda nós estamos sendo salvos. Nós estamos no processo de santificação. Na medida que Jesus fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, há uma novidade de vida, é necessário nascer de novo. Então, quando Cristo chega em nossos corações, há uma novidade de vida. Então, aquilo que nós praticávamos outrora, agora nós não praticamos mais. Não por um gesto somente de força, né, de tentar não retornar às outras práticas, mas pela essa nova salvação. E essa novidade de vida, ela precisa surtir efeitos. Essa novidade de vida, é preciso notar que aquilo que eu fazia antes, eu não faço agora. Será que ainda hoje nós realizamos atos que cometíamos antes de conhecer a Cristo? O processo de santificação é largar as velhas práticas e seguir com Cristo em novidade de vida. Esse é o processo de santificação. Então nós precisamos a cada dia guardar a palavra de Deus nos nossos corações para não pecar contra Ele. Seguir nesse processo. Essa novidade de vida deve gerar fruto, os frutos do Espírito. E nós precisamos analisar as nossas vidas. Será que esses frutos estão presentes? Será que eu estou da mesma forma como antes? Será que eu estou neste processo de santificação de fato? Então, meus irmãos, pela justificação, por aquilo que Cristo realizou naquela cruz, nós já estamos salvos.
pela santificação nós estamos no processo. Mas haverá algo tão poderoso que é a glorificação. Aí nós vamos passar pelo ato da glorificação. Quando Cristo vier, nós seremos glorificados juntamente com Ele. E esta herança, esta glorificação será eterna e não vai ter fim. Em nome de Jesus. Agora, depois de Pedro tratar sobre a salvação, ele fala sobre a alegria da salvação. E o cristianismo é a única religião que fala que nós devemos ter alegria mesmo em tempos difíceis. Pedro fala, aqui a partir do versículo de número 6, portanto, alegre-se com isso, na salvação, mesmo ainda que por agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Aquele povo que estava naquela região estava passando por muitas provações. Imaginem um povo que precisou largar tudo, largar seus bens, muito provavelmente, na ida para essa região, perdeu familiares, estava em um país completamente estranho, em culturas estranhas, estavam sofrendo. Pedro fala para eles, mesmo assim se alegrem. Mesmo que por agora, por algum tempo, vocês vão passar por muitas provações. Alegrem-se. As provações, elas têm sim algum sentido. Elas são pedagógicas. Elas vão nos ensinar que a fé em Cristo Jesus terá efeito. Porque Cristo ressurgiu dos mortos. Esta fé terá sentido. Mesmo que eu passe por muitas provações nesta terra, eu creio na redenção que está em Cristo Jesus. A fé será testada. A fé será testada. Pedro fala também que são provações variadas. Provações fáceis, provações difíceis. São provações variadas. São provações dolorosas. Então não seriam provações. Então nós passaremos por esta terra, pelos anos que ainda nos restam, por situações que vão nos causar dor, que vão nos tirar a nossa paz, porque ainda nós estamos no processo. Mas essas provações são passageiras, por algum tempo, por algum instante. Eu não sei quando que começou a sua provação, se é um mês, daqui a uma semana, anos, essa provação terá um fim. Imagine uma vida de um homem, com sorte, chegando aos 100 anos. O que são 100 anos dentro de uma eternidade? Então, tudo que nós passamos nessa terra terá fim. Terá fim. Então, por que nós vamos ficar tristes? Por que nós vamos perder a fé? Porque aquilo que está preparado para nós é algo tão poderoso, tão eficaz. Essa alegria que podemos sentir agora aqui nesta terra hoje, ela durará para sempre. Pedro fala aqui no versículo de número 8, embora nunca tenham visto, vocês o amam. Nós não vimos ainda Jesus, mas nós amamos Jesus. E ainda que não o vejam agora, creem nele e regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Mesmo em dias difíceis, mesmo em dias que parece que não há solução, existe esperança, existe sim um motivo de alegria.
porque a salvação está garantida pelo próprio Deus. Ele é a fonte da nossa salvação. A natureza dessa salvação é uma novidade de vida. Ele que nos garante essa segurança desta salvação. Então por que nós não vamos nos alegrar? Por quê? Aqui Pedro não menciona classes de provações. Então, na medida em que nós passemos por provações, sejam elas difíceis ou ruins, nós temos sim motivos para ficar alegres. Nós temos sim. Muitas pessoas podem nos observar. Como aquela pessoa pode estar alegre, mesmo passando por dias difíceis? Você tem resposta. É porque Cristo morreu naquela cruz. É porque Ele me dá esperança. É por isso que os apóstolos, e Pedro escreve esta carta um pouco antes de ser martirizado. É por isso que os apóstolos conseguiam suportar todas as coisas aqui. Eles sabiam que iriam padecer. Eles sabiam que iriam ser presos. Roma foi implacável. Crucificava os nossos irmãos. Maltratava. Há relatos que colocavam famílias inteiras dentro da cova dos leões. E se escutavam ali louvores a Deus, porque eles sabiam que aquela dolorosa provação iria passar. Eles sabiam que em instante eles estariam junto com Cristo Jesus. Mesmo naquela situação houve motivos de alegria. Mesmo em uma situação extrema, houve motivos, sim, de ficar alegre. E esta alegria seria eterna, e até hoje eles estão lá com Deus. Até hoje eles estão lá com Jesus, louvando, engrandecendo o nome dEle. Meus irmãos, essa obra de salvação, ela foi predita lá nos tempos antigos. Pedro escreve, aqui a partir do versículo de número 10, que os profetas questionaram acerca desta salvação. Imagine Isaías sendo, escutando a revelação do próprio Deus, sobre o Messias que viria, sobre toda essa ação salvífica. E isso não era para o tempo dele. Isso não era para a geração dele. Imagina Davi percebendo que esta obra não era para o tempo que ele estava vivendo. Esta obra, esta bênção, esta graça estava sendo preparada para o nosso tempo. Para nós, para você. Esta bênção está sendo preparada desde a antiguidade, para que você esteja com Cristo durante toda a eternidade. Os profetas investigaram o tempo e as circunstâncias da chegada dessa salvação. Eu fico me questionando o que Isaías, Amós, que também predisse, estava pensando: puxa vida, que grande bênção está sendo preparada. Mas infelizmente não é para nós. Que grande bênção, esta graça, essa obra perfeita que o Messias irá realizar, algo tão poderoso. É óbvio que eles foram salvos, porque eles criam naquilo que Cristo iria fazer, na vinda do Messias. E nós somos salvos porque nós cremos naquilo que Cristo fez. Então, Jesus é a parte central da Bíblia. Os antigos criam na vinda de Cristo, na vinda do Messias. E nós cremos que Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou. Meus irmãos, isso é tão poderoso. Essa obra salvífica é tão poderosa, que até mesmo os anjos, eles anseiam em observar.
Até mesmo os anjos anseiam em verificar como é que é esta obra de gloriosa, de santificação, de regeneração, de salvação. Cristo, ele poderia muito bem delegar o ide para os anjos. Cristo poderia ter estabelecido um reino nesta terra com obras arquitetônicas, com algo que viesse a permanecer durante os anos, da mesma forma que nós conseguimos identificar as pirâmides, né, as obras de engenharia de Roma, com seus aquedutos, com suas estradas. Mas Cristo estabelece o seu reino em nós, estabelece o seu reino em vidas. Cristo, ele chama seus discípulos, escolhe dentre os discípulos 12, e dentre esses 12 comissiona: ide e pregai o evangelho. E esses 12 começaram a muitos outros, e essa mensagem tem chegado até as nossas vidas. Muito também temos falado aqui dessa grande comissão. Muitos ficam um pouco tristes: o pastor não está me enxergando, parece que eu não tenho alguma função. A função é esta: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo. Então é necessário que eu vá para a África, é necessário que eu vá para a Europa, para outros lugares para pregar o mundo? Não. Com certeza você conhece alguém que ainda não foi alcançado por esta palavra, ou que foi alcançado por esta palavra, mas conhece uma verdade distorcida. E nós estamos aqui para realmente falar para essas pessoas: é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Mas eu preciso. Não, é Cristo. É Cristo. É Cristo Jesus. Com certeza você tem como familiar, algum vizinho, alguém que você conhece, que ainda não conhece a verdadeira palavra de Jesus Cristo. Mais uma vez eu digo, essa obra de cumprir o ide poderia ser estabelecido para os anjos, mas Deus entregou para você. Deus entregou esta obra para você. Então, se você recebeu esta bênção da salvação, então se você está alegre por causa da salvação, por que nós não vamos pregar para outros e falar dessa salvação? Por que nós vamos somente nos reunir nos domingos, nas quintas-feiras, nos grupos pequenos, ficar reclusos falando dessa salvação? Não. É algo que nós podemos falar para as outras pessoas. Falar: olha, existe algo que vai mudar a sua vida. Mesmo você passando por grandes aflições, por grandes perturbações, Cristo vai mudar a sua vida. Aleluias. Convido o Ministério de Louvor a passar aqui na frente. Meus irmãos, vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Esta mensagem de salvação, ela tem chegado até nós. Alguém orou por você. Alguém procurou você. Alguém se preocupou com você. Seja um amigo, um familiar. Eu tive a sorte de crescer dentro da igreja. Então os meus pais procuravam sempre estar me levando na igreja. Talvez você não teve essa sorte. Talvez alguém precisou bater na sua casa, ligar para você. Hoje nós temos a facilidade do WhatsApp, das redes sociais. Alguém investiu tempo em você, porque ele não queria que essa obra permanecesse somente nele. Ele queria que essa obra também
fosse entregue a você. Então, da mesma forma que nós já possuímos esta segurança da salvação, nós também queremos que outras pessoas também tenham esta vida eterna. Não deixe guardada somente com você. Não deixe guardado essa alegria com você. Esta alegria, porventura você esteja passando por alguma dificuldade hoje, mas que você venha sair deste culto alegre, porque não há nada que você possa fazer para ser salvo, Cristo já fez. E se você permanecer firme em novidade de vida, se você perseverar até o fim, nós venceremos. Nós estaremos junto com Cristo. Nós, da mesma forma que aquele povo não tinha conhecido a Cristo pessoalmente, nós não conhecemos a Cristo pessoalmente, mas nós os amamos. Nós amamos a Cristo. É por isso que o nosso coração se enche de júbilo, de alegria. Muitas vezes nós sentimos essa alegria sem entender. Muitas vezes sentimos essa paz que excede o nosso entendimento. Muitas vezes estamos em situações difíceis, mas sentimos essa paz. Aí nos perguntamos: como? É tão difícil, mas eu estou em paz, eu estou feliz, porque o próprio Cristo está conosco. Pelo próprio Cristo, pela sua obra, Ele está conosco. Então, meus irmãos, que possamos sair daqui alegres, felizes, que esta felicidade também possa ser levada para outras pessoas, que até mesmo os anjos, eles ficam observando esta obra. Os profetas estavam curiosos sobre esta obra, e nós temos esta obra. É para você, é para aqueles que nós falaremos de Cristo. Vamos orar? Paizinho eterno, grande Deus, seguimos, ó Pai, aqui na Tua presença. A Deus, mais uma vez te agradecemos pela Tua obra expiatória naquela cruz. Louvado seja o Teu nome por aquele ato. A Deus, o Senhor não precisava fazer isto, mas por amor, nos amou de tal maneira. Eu fico imaginando Jesus Cristo, o evangelista, escrevendo, tentando achar alguma palavra que significasse esse amor. O evangelista escreve: nos amou de tal maneira que nos entregou seu Filho. Deus, essa salvação provém de Ti, essa salvação é assegurada por Ti. E mesmo que nós passamos por grandes tribulações, mesmo que nós passamos por grandes angústias, essa salvação causa em nós alegria, esta salvação causa em nós paz. A Deus, nos ajuda, Jesus Cristo, a levar esta palavra, a levar essa verdade para outras pessoas. A Deus, nos perdoa, porque muitas das vezes nós nos encontramos reclusos, porque louvamos e te agradecemos somente nos cultos. Nos ajuda, ó Pai, nos comissiona a levar essa palavra adiante, e que esta palavra possa cair, ó Pai, em terra fértil, que esta palavra possa cair, em Deus, em vidas férteis. Te agradecemos por tudo, ó Pai, e obrigado pela Tua palavra, Jesus, em nome de Jesus, amém, Paizinho, amém. Meus irmãos, louvado seja Deus por esta maravilhosa palavra. E nesse momento eu quero aproveitar aqui, antes de a gente louvar a Deus com mais uma canção, a gente vai ter aqui a agenda da semana, meus irmãos. E na agenda da semana aqui, todas as quartas-feiras, talvez você está visitando a nossa igreja pela primeira vez,
Toda quarta-feira as mulheres, as irmãs, se reúnem nos seus lares, né, para orar ao Senhor. Então, cada cristão no seu lar tira esse momento de oração. Há muitos pedidos de oração, muita coisa Deus está fazendo, muitos testemunhos. Então, a igreja, quando ora, é uma bênção. Então, quarta-feira, às 22 horas. Também na quinta-feira, nós temos os pequenos grupos. Então, durante a semana, nas quintas-feiras, a gente se reúne nas casas, nos lares, e isso tem sido um momento muito de refrigério, de crescimento espiritual, onde nós estamos crescendo e orando para que Deus venha multiplicar mais, para que mais casas, mais pessoas, mais famílias sejam alcançadas pelo Evangelho. Então, se você ainda não tem um grupo pequeno, não faz parte desse pequeno grupo e gostaria de conhecer ou fazer parte, você pode nos procurar após o culto. Também no sábado, às 20 horas, está acontecendo o pequeno grupo dos jovens, então também se reúnem nos lares. Nós vamos ter no domingo que vem algo muito especial. Domingo que vem duas coisas muito especiais aqui, né? Sempre é um culto especial quando é o culto de ceia, mas no domingo que vem, especificamente, nós vamos ter o culto de ceia e o culto de missões. Então, está aqui até o missionário Marcos, está aqui nos visitando, ele estará conosco aqui. Nós vamos estar aqui ouvindo grandes coisas do que Deus está fazendo no meio missionário, no Uruguai, nos projetos. Pastor Cleiton também estará aqui junto conosco neste grande culto. Então, não perca domingo que vem, culto de ceia e culto de missões. Aproveitando aqui o parênteses, o pastor também não está aqui, porque ele estava no congresso DEFSUL, Congresso das Mulheres da Convenção, junto com a sua esposa e mais alguns irmãos da igreja, e eles estão retornando. Então, aproveite também e ore pela vida do pastor neste retorno de viagem. Beleza, meus irmãos? Eu acredito que seja isso os principais assuntos aqui. Nós, então, teremos este grande culto no domingo que vem. Aproveite e convide aquele amigo, aquele irmão que, quem sabe, não está vindo nos cultos, não está podendo por alguma circunstância. Vá até ele essa semana e convide: olha, vamos estar juntos no culto domingo que vem, culto de ceia, culto de missões, será uma bênção. Amém? Amém. Então vamos orar, vamos estar nos despedindo desse momento, mas como sempre o pastor Cleito também frisa, nunca vamos nos despedir da presença do Senhor, que ela vai conosco. Antes de a gente orar para encerrar, meus irmãos, nós vamos estar louvando a Deus com mais uma canção. Desculpe, acabei esquecendo aqui, e vai ser um momento muito especial. Pode alcançar aqui para mim? Você pode estar contribuindo com seus dízimos e ofertas. Então é um momento também de cultuar a Deus, um momento muito importante. Só colocar aqui na frente, aqui mais na frente. E enquanto isso, nós vamos estar louvando ao Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.
Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Graças nós te damos, Senhor, pelo teu amor, todas as coisas que o Senhor fez, como foi ministrado nesta noite aqui, a eternidade, coisas maravilhosas, foram para demonstrar o teu grande amor para conosco e mostrar que o Senhor é grande e todo-poderoso. E é neste nome deste Deus poderoso, deste Deus eterno, deste Deus que é dono de toda prosperidade real que possa existir, este Deus é que nós oramos neste momento e pedimos: nos guarda nesta semana, nos dá a tua graça, Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que todos que estão aqui nesta noite possam sair daqui fortalecidos por esta palavra, por este momento de adoração, e que nós possamos viver esta semana em nome de Jesus, adorando e sabendo que o Senhor, o Deus eterno, que nos justificou, que nos santifica, está conosco em todo momento. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, amém.